Ana, a alegria que nasce da entrega. Deixe o like, compartilhe, ajude a levar essa mensagem a mais pessoas. Ana chorava em silêncio no templo. Seu coração estava pesado, sua alma cansada de esperar. As palavras não saíam, mas Deus entendia cada lágrima. Ela se lembrava em oração. Na presença do Senhor, há plenitude de alegria. Ana não saiu do templo com a resposta imediata, mas saiu com o coração leve. A paz chegou antes do milagre. No tempo certo, Deus respondeu. Samuel nasceu, e a alegria que começou no altar se espalhou por gerações. Porque quem entrega a dor a Deus, recebe de volta esperança renovada. Atos capítulo 20, versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O que você valoriza? Onde gasta seu tempo e investe seu dinheiro? A palavra de Deus nos mostra que não devemos considerar nossa vida como tão preciosa. Cristo nos ensinou que tudo se resume em amar ao próximo como a mim mesmo. Dessa forma, amando ao outro, posso amar a Deus. A bondade que cura silenciosamente. Muitas curas acontecem longe dos olhares, em gestos simples que não chamam a atenção. Deus age assim conosco, tocando o coração com bondade constante e silenciosa. Amar o próximo é permitir que essa mesma bondade flua por nossas atitudes. Uma palavra gentil, uma escuta sincera ou uma presença fiel podem restaurar mais do que longos discursos. Onde há bondade, a dor encontra alívio, e o amor de Deus se manifesta de forma profunda. Descansar em Deus também é um ato de fé. Muitos pensam que fé é só agir, lutar e insistir, mas Salmo capítulo 127, versículo 2 diz que Deus concede descanso aos que Ele ama. Quando você se recusa a descansar, pode estar dizendo sem perceber: eu confio mais em mim do que em Deus. Como praticar o descanso bíblico? 1. Reconheça seus limites, você não é Deus. 2. Ore entregando aquilo que você não pode resolver hoje. 3. Permita-se dormir, pausar e respirar. 4. Confie que Deus trabalha mesmo quando você descansa. Descansar não é fraqueza espiritual, é maturidade espiritual. Moisés, o Deus que vai à frente. Moisés estava diante do mar, com o inimigo atrás e o povo desesperado. A pressão era grande, e a liderança pesava sobre seus ombros. Mas ali, naquele momento impossível, ele lembrou: o Senhor está comigo, não serei abalado. Não foi a força de Moisés que abriu o mar. Foi a presença de Deus que fez caminho onde não havia chão. O povo atravessou em seco. O medo ficou para trás. A promessa avançou. Moisés aprendeu que liderança não é ter todas as respostas, mas confiar plenamente em quem guia. Porque quando Deus vai à frente, até o impossível aprende a se abrir. Abraão, o caminho que nasce da obediência. Abraão saiu sem mapa, sem garantia e sem explicações completas. Deixou casa, família e segurança, porque confiou numa voz que falava mais alto que o medo. Ele carregava uma certeza silenciosa no peito. O Senhor me mostra o caminho da vida. Cada passo no deserto era um ato de fé. Cada altar levantado era uma declaração de confiança. Mesmo quando a promessa parecia demorada, Abraão não retrocedeu. Deus o aconselhava no silêncio. Deus o sustentava nas longas jornadas. Deus o ensinava que o caminho vale tanto quanto o destino. E assim, o homem que partiu sem nada se tornou pai de nações, porque quem anda com Deus nunca caminha sem direção, mesmo quando não entende tudo. Tempo de permanecer. Cristo Jesus nos ensina que nem todo tempo é de agir. Há momentos em que o chamado é permanecer. Permanecer em silêncio, permanecer em confiança, permanecer em fé. A criação reflete essa verdade com perfeição. O céu espera, a terra prepara, e o fruto vem no tempo certo. Assim também Cristo Jesus trabalha em nós, mesmo quando tudo parece parado. Olhos que aprendem a ver. Muitas vezes Cristo Jesus está presente, mas nossos olhos estão apressados demais para perceber. Quando desaceleramos, tudo muda. A criação se torna linguagem. O silêncio se transforma em ensino, e o simples revela o eterno. Cada detalhe passa a apontar para ele. Cristo Jesus ensina que ver não é apenas olhar, mas reconhecer sua presença ativa, em cada instante da vida. Gerados pelo próprio Deus, João capítulo 1, versículos 12 e 13, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mensagem: ser filho de Deus não é apenas um título religioso, mas uma nova origem espiritual. Não nascemos dessa família por esforço humano, mas pela vontade de Deus.
Isso nos ensina que nossa identidade não está no passado, mas no novo nascimento em Cristo. Gerados pelo próprio Deus, João capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mensagem: ser filho de Deus não é apenas um título religioso, mas uma nova origem espiritual. Não nascemos dessa família por esforço humano, mas pela vontade de Deus. Isso nos ensina que nossa identidade não está no passado, mas no novo nascimento em Cristo. Davi, a segurança que não abala. Davi conhecia cavernas antes de conhecer o trono. Enquanto fugia de Saul, dormia sobre pedras, cercado por homens cansados e ameaças constantes. Mesmo assim, seu coração não se perdia no medo. Nas noites silenciosas, Davi lembrava: o Senhor é a minha porção. Ele sustenta o meu destino. A espada não era sua segurança. O número de homens não era sua garantia. Sua confiança estava naquele que guardava seus passos. Mesmo cercado por inimigos, Davi descansava. Mesmo perseguido, ele cantava, porque sabia que se Deus estava à sua direita, nada poderia fazê-lo cair. A coroa chegou no tempo certo, e quando chegou, encontrou um homem inteiro não quebrado pelo caminho. Pois quem confia em Deus não perde a alma, enquanto espera a promessa. Paz que permanece. A paz verdadeira não nasce das circunstâncias, mas da presença constante de Cristo Jesus. Ela se revela quando o coração desacelera e passa a enxergar Deus em todas as coisas. A natureza coopera para ensinar essa verdade. O vento não se apressa, o céu não se confunde, e o sol não falha em cumprir seu papel. Assim também Cristo Jesus permanece fiel, trazendo paz que não depende do mundo, mas da confiança plena em seu cuidado. Filhos que vivem na casa do Pai. João capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Mensagem: Jesus revela que a casa do Pai é construída onde há amor e obediência. Quando guardamos a palavra, Deus faz morada em nós. Isso mostra que não vivemos sozinhos. O Pai e o Filho caminham conosco. Essa comunhão fortalece a fé e nos sustenta em qualquer circunstância. Somos da família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Mensagem: este versículo nos ensina que em Cristo, deixamos de ser distantes de Deus. Não somos visitantes ocasionais, mas membros da família. A casa do Pai não é um lugar estranho para nós. É o nosso lar espiritual. Viver essa verdade significa abandonar o sentimento de rejeição e caminhar com identidade, sabendo que pertencemos a Deus. 1 João capítulo 3, versículo 1, que diz: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Esse versículo destaca o amor de Deus por nós e como Ele nos chamou para sermos seus filhos. Ele também nos lembra de nossa identidade em Cristo, separando-nos do mundo que não compreende esse relacionamento.